Olá, meu nome é Vanessa Caetano e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a formação humana e a afetividade na educação infantil, através de um projeto que aconteceu em uma escola aqui de Fortaleza, no Ceará, e que mostra que a afetividade, a formação humana é de extrema importância nas instituições de educação infantil. Vamos lá conferir esse projeto? Formação humana na educação infantil através da afetividade. Um projeto que deu certo. Meu nome é Vanessa Maria Caetano do Nascimento, sou licenciada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em docência na educação infantil pela Faculdade Cidade Verde e mestranda em Ciências da Educação pela Absolute Christian University. Alguns conceitos importantes. Formação humana, para Vygotsky, a formação humana se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Já a educação infantil foi conceituada no artigo 29 da LDB como sendo a etapa de ensino destinada às crianças de até 6 anos de idade, com a finalidade de complementar a ação da família e da comunidade, objetivando o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. A afetividade, segundo Vallon, é a capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. E os projetos, para Nogueira 2003, são verdadeiras fontes de investigação e criação, passando por processos de pesquisas, aprofundamento, análise, depuração, criação de novas hipóteses, investigando a todo momento as diferentes potencialidades dos elementos do grupo, bem como as suas limitações. Segundo John Dee, a criança vai para a escola para resolver os problemas enfrentados no seu dia a dia. Vamos pensar um pouco? Será que as instituições de educação infantil levam em conta o caráter afetivo, social e político das crianças, ou continuam com o autoritarismo, com a falta de criatividade e uma forte característica abstrata? Será que as instituições de educação infantil refletem a realidade concreta na qual esse sujeito vive, atua e muitas vezes procura modificar? Será que as instituições de educação infantil estão formando indivíduos autônomos, pensantes, ativos, capazes de participar da construção de uma sociedade melhor? Bem, foi através desses conceitos, reflexões, através da minha prática pedagógica como professora da educação infantil e observando com olhar atento as crianças, suas necessidades e interesses, que desenvolvi um projeto que foi significativo para a formação humana dos pequenos, cujas aprendizagens permanecerão por toda a vida, contribuindo de forma positiva na sociedade. Esse projeto foi denominado de Aconchego que Educa, o cotidiano da educação infantil pós-pandemia da Covid-19. O projeto ocorreu na instituição SEJA 2 de dezembro, com a turma de infantil 2A integral, crianças de 2 e 3 anos, durante todo o período letivo de 2022, ou seja, ainda está acontecendo, e foi realizado por mim, professora Vanessa. O que motivou a realização do projeto? A insegurança das famílias, dos responsáveis, no retorno presencial das crianças pós-pandemia. As observações acerca dos comprometimentos psicológicos que a pandemia causou no desenvolvimento da criança. Uma dependência excessiva, desatenção, preocupação, problemas no sono, falta de apetite, desconforto e agitação.
Também um documento que foi o Guia de Orientação para a Implementação da Semana Lilás na rotina escolar, que ressalta a necessidade de implementar na rotina escolar a cultura voltada para as ações de cuidados emocionais. Foi um documento desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Como foi desenvolvido com as crianças e famílias? Através de conversas, anamneses, grupos de WhatsApp e encontro com as famílias. Através do olhar sensível, atento e intencional para as atividades da vida diária. Através da valorização das diferentes linguagens, fortificação da relação das crianças com a natureza, reconhecimento do importante papel do movimento para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, vivências e experiências com ênfase na afetividade, brincadeiras e interações respeitando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos meninos e meninas. Entre os objetivos do projeto, podemos destacar entender os principais efeitos causados na saúde mental das crianças decorrentes do estresse gerado pela pandemia. Fortificar a parceria entre a escola e as famílias, desenvolver vivências significativas no cotidiano das crianças através do acolhimento, segurança, cuidado e afeto. Os objetivos de aprendizagem foram brincar, compartilhando objetos e espaços, conviver com seus pares e adultos através de atitudes de cuidado, solidariedade e respeitando as diferenças. Explorar diferentes objetos, materiais e elementos da natureza. Participar com progressiva autonomia das atividades da vida diária, como a troca de roupa, escovação de dente, banho. Expressar-se buscando ser compreendida e compreender os colegas e os adultos. Conhecer-se, tendo imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar as dificuldades e os desafios. Bem, agora nós temos alguns registros, imagens de algumas vivências realizadas pelas crianças. Essa primeira imagem que eu coloquei como direito de conviver, mostra 3 crianças brincando no parquinho, onde espontaneamente elas seguram as mãos, umas das outras, e simplesmente ficam passeando e conversando nesse compartilhamento de ideias, de informações, de sentimentos. E aí a gente vê claramente a questão da amizade, da confiança. Nós temos aqui na primeira imagem uma receita de biscoito, que foi um pedido de uma das crianças que queria fazer biscoito. E aí elas estão preparando a massa e participando desse momento que, além da questão da afetividade envolvida, tem toda a questão das texturas, dos sabores, da convivência, do mexer, enfim, da linguagem ali sendo desenvolvida, do entender o que é uma receita. Muitas aprendizagens em uma atividade, uma vivência, onde a gente utiliza-se da receita. Na segunda imagem, nós estamos mostrando as crianças regando as plantas da nossa instituição. Também foi um pedido delas, E aí a gente vê o interesse das crianças pela natureza, Nossa instituição tem bastante plantas, é uma instituição grande, mas que normalmente a gente não explora esses ambientes. E aí as crianças vêm com esse pedido e nós, como professoras, acolhemos e estamos sempre agora levando essas crianças para apreciar e para cuidar da natureza. Essas fotos mostram o direito de expressar-se. Na primeira imagem a gente vê crianças fazendo escritas espontâneas, foram fixadas
algumas folhas de cartolina nas mesas, oferecidos alguns materiais riscantes, canetinhas, giz de cera, lápis de cor, e aí elas estão fazendo seus rabiscos, seus desenhos, suas escritas espontâneas. Na segunda imagem, tem o mesmo objetivo, a escrita espontânea, só que agora eles estão fazendo em folhas menores, né? E a proposta também é essa, que as crianças se expressem livremente. As próximas imagens mostram também a questão da expressão, uma criança dançando, e nesse dia aí eu lembro não tinha música nenhuma, e ela colocou essa fantasia de bailarina e ficou dançando, como se ninguém estivesse observando. Ela foi sentindo esse movimento e essa necessidade de se expressar através da música, mesmo a música não estando presente no ambiente. A imagem ao lado mostra uma criança durante uma contação de história, a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí foi oferecido alguns elementos, alguns materiais que remetem à história, como as imagens dos personagens, o óculos da personagem da vovozinha, a cesta da Chapeuzinho Vermelho. Essa criança fez questão de colocar o óculos e de fazer essa ligação entre ela colocar o óculos e segurar a imagem da vovozinha. Então, assim, ficou uma foto bem interessante e expressiva. O próximo slide mostra o direito das crianças brincarem. A primeira imagem é na sala de referência, onde as crianças estão brincando de comidinha, né? Então, foi oferecido pilãozinho, martelinho, pratinhos, colheres, bonecas. E aí foi organizado esse ambiente investigativo na hora da chegada, e quando elas foram entrando na sala de referência, elas foram naturalmente criando suas comidinhas com elementos da natureza, areia, folha, florzinhas, e dando essa comidinha para a boneca, para o colega, fingindo ser uma comidinha realmente de verdade. E aí a gente vê a questão da imitação dos papéis sociais, né? A gente pode trabalhar a questão da linguagem, da criatividade, enfim, várias habilidades estão presentes nesse faz de conta. A imagem do lado mostra uma vivência que foi realizada na área externa da instituição. Tem 2 chuveiros grandes, e aí foi preparado todo um ambiente com diversos materiais, como bacias, baldinhos, bonecas, peneiras, funis, garrafinhas. E aí ligamos o chuveiro, as crianças puderam tomar banho livremente, podiam entrar nos baldes, nas bacias, podiam banhar as bonecas. Então foi um momento muito interessante. Próximo slide, vemos o direito de explorar. O direito de explorar tem uma atividade que foi, uma vivência que foi totalmente espontânea. Foi um dia de chuva, então as crianças observavam a chuva pelas grades da sala e começaram a falar sobre barquinhos, sobre praia, e de repente veio a ideia de nós fazermos dobraduras de papel e colocarmos na pequena correnteza que se formava no tanquinho de areia. Então foi um momento muito interessante e as crianças puderam aprender muito com essa questão da chuva. Surgiram várias rodas de conversa, a questão da chuva, dos barcos, e as crianças puderam brincar e se divertir bastante. A imagem do lado mostra uma menina observando uma flor com uma lupa, né? Ali a gente tem uma grade que separa a flor da menina, mas nem mesmo essa grade foi capaz de fazer com que ela não enxergasse aquela pequena flor. E aí ela chegou para a professora pedindo essa lupa,
Eu entreguei e ela passou assim vários minutos observando essa florzinha, ali calada no seu mundo e interpretando aquela imagem, aquela natureza. Nós temos também o direito de participar. E aí a gente vê a questão da tecnologia, as crianças estão envolvidas nesse mundo da tecnologia, então é importante que nós possamos oferecer meios para que elas possam estar utilizando de uma maneira saudável, de uma maneira educativa, afinal faz parte da vida das crianças e nada melhor do que elas aprenderem a utilizá-las da melhor forma possível. As crianças também participaram da confecção de cartazes, onde elas puderam manusear tesouras, fazer recortes, colar, escolher as imagens, explorar revistas. Próximo slide mostra as crianças fazendo a receita do biscoito, e aí esses biscoitos eles estão sendo assados, e a gente vê a admiração dessas crianças em ver o processo desses biscoitos sendo assados, crescendo, e depois elas puderam degustar. Então, assim, foi um alimento feito por elas, um alimento especial. Então, elas ficaram muito admiradas de todo esse processo de fabricação dos biscoitos. A imagem, logo em seguida, mostra uma criança utilizando um binóculo que foi feito com rolos de linha, carretéis de linha, e ela observa a imagem dela, né, que foi impressa nesse papel, um papel grande com um nome, e aí ela pôde explorar as características dela, observar cor do cabelo, cor do olho, né, observar o seu nome, identificar letras. Então, assim, uma experiência realmente que gera muitas aprendizagens. A próxima imagem mostra uma criança fazendo massagem no pé da professora. E aí essa imagem demonstra o carinho, a atenção, a afetividade. Foi uma atividade que nós estávamos realizando justamente na Semana Lilás, que é realizada na Prefeitura de Fortaleza, né? Nas escolas de educação infantil e nas escolas em geral dos outros níveis, e que vem com essa questão da temática do cuidar de si, do cuidar do outro. Então foi realizada essa vivência da massagem, que as crianças gostaram bastante. Ao lado temos a imagem de uma criança no colo da professora, sendo acalentada. Essa criança, ela tem deficiência intelectual, ela usa um andador ainda para se locomover, e agora vem dando seus primeiros passos de forma mais confiante. E muitas vezes ela ainda se sente retraída e com essa necessidade de colo. E as professoras estão ali sempre para oferecer esse cuidado especial. Para finalizar, nós temos algumas falas das crianças que fizeram com que esse projeto viesse a acontecer. Mirella é uma criança que falou que queria fazer biscoito de verdade. Essa fala aconteceu quando nós estávamos brincando com massinha e eu perguntei: Mirella, o que é que você está fazendo? E ela disse que estava fazendo biscoito. E aí eu perguntei se ela não queria me dar um pedaço e ela falou: ah, mas é biscoito de brincadeirinha, eu queria fazer biscoito de verdade. E daí surgiu a ideia de nós realizarmos uma receita de biscoito de verdade, que foi justamente algumas fotos que eu passei nos slides anteriores, a realização desse biscoito. Outra fala: vou banhar você, minha filhinha. Foi a criança Beatriz que falou, demonstrando a questão da afetividade, do cuidado, do querer bem.
A plantinha está com sede. João Diogo. Essa fala, ela foi dita por essa criança, o João Diogo, no momento em que nós estávamos regando as plantinhas na nossa instituição. E ele percebeu uma plantinha que estava muito sequinha. E aí veio logo a ideia que essa plantinha estava com sede e que ele precisava fazer alguma coisa. Pegou lá o regador, foi na torneira, colocou água e deu água para essa plantinha, para ela ficar bem. Tem que lavar a mão direitinho, né, professora? Ruth, essa criança, a Ruth, ela vem demonstrando a questão do entendimento, da higiene, do cuidado consigo e querendo a confirmação da professora, mostrando para ter certeza que ela está fazendo certo, lavando a mão direitinho. Isso também é algo interessante, porque vem demonstrando a questão do ter cuidado com você, do se cuidar, a questão da autonomia. Tia, aperta minha mão. E aí a gente vê o Lucas na hora do sono. As crianças, elas dormem no SEI. Elas ficam em horário integral, de 7 às 5. E aí, toda vida que ele vai deitar, ele sente essa necessidade do adulto segurando a mão dele, né? E nós sempre estamos lá. E aí ele dorme de uma forma mais tranquila, porque ele se sente seguro. Isso também é afetividade. Isso é afetividade. Tinha um lobo mau lá na minha casa, mas minha mamãe pegou ele pelo rabo e jogou lá na rua. Isso foi a fala da Clara, enquanto nós estávamos trabalhando a história da Chapeuzinho Vermelho, que também tivemos algumas fotos nos slides anteriores. E a Clara, ela veio com essa fala, com essa imaginação, né? Com esse entendimento, com essa criatividade e desenvolvendo claramente a questão da linguagem, a questão da imaginação, do empolgamento. Então, assim, foi algo bem interessante. E aí a gente continuou com a conversa e outras crianças também disseram que o lobo mal tinha ido na casa delas, mas que o lobo mau, ele não era mau, na verdade ele era bonzinho e ficou amigo da família. Então, assim, gerou uma grande roda de conversa com muitas aprendizagens. Corre, vou pegar você. Isso foi a fala do Rian, que é a criança que tem deficiência intelectual, que já esteve aqui nas fotos que eu passei para vocês no slide anterior. E o Rian, ele tá dando os primeiros passos, como eu falei, e ele já vem com essa empolgação do correr, né? Então isso demonstra segurança, isso demonstra que ele está querendo participar, querendo conviver, querendo ter esse contato mais perto dos colegas, mais perto dos adultos. Demonstra segurança, demonstra que ele está transmitindo afetividade e recebendo afetividade também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um projeto realizado, está sendo realizado ainda durante esse ano e vem trabalhar a questão justamente dessa afetividade que deve estar sempre presente no cotidiano da educação infantil. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigada.